Graça e paz, irmãos. Nesse vídeo nós vamos aprender algo diferente. Vocês devem estar até estranhando, porquanto neste canal é um canal voltado mais para conteúdos bíblicos, mas nós vamos aprender uma aula de inglês aqui hoje, porque o inglês nos dias de hoje ele é usado dentro do contexto bíblico para que a gente possa pregar o evangelho. Às vezes, o nosso ministério, nossa missão que Deus nos deu, às vezes é fora do país também. Nós precisamos saber conversar com as pessoas em inglês, produzir mais conteúdos em inglês, até porque existem muitos conteúdos, livros e léxicos, dicionários, conteúdos muito importantes que estão na língua inglesa, e eu acho muito importante que a gente tenha um conhecimento de inglês, ainda que básico, para que a gente possa aprender e divulgar mais da palavra de Deus, ok? Esse vídeo aqui é uma aula de inglês, só que é uma aula de inglês mais voltado para as coisas bíblicas, ok? Eu tenho visto muito pouco isso no YouTube e eu tenho visto grande parte das professores de inglês ensinando inglês baseado em conteúdos não cristãos, e tem professores que inclusive zombam até da fé cristã, eu já percebi. Existe muito isso no YouTube, e a maioria dos vídeos que você assiste em inglês no YouTube são basicamente de professores que não creem na Bíblia, tá ok? E o meu propósito é ensinar a vocês biblicamente, tá ok? Então vamos lá. A primeira frase que nós podemos ver aqui, Jesus loves you. Jesus te ama, tá ok? É o que está escrito aqui. O detalhe é que esse S que aparece aqui no final, loves, ele aparece porque esse verbo ele está conjugado na terceira pessoa do singular. E quando um verbo ele é conjugado na terceira pessoa do singular, como nós podemos ver aqui, por exemplo, nessas três pessoas aqui, he loves, she loves, it loves, ele vai receber um S, porque ele está conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Ele ama, ela ama, isso aqui é para se referir a coisas, então, o meu cachorro ama, por exemplo, seria uma coisa, tá? Jesus loves you, então, Jesus te ama, tá ok? Esse you, ele trabalha como objeto direto do verbo, por isso que ele aparece depois do verbo, tá? Jesus, sujeito, ama, e quem que ele ama? Você, então ele te ama. The Holy Bible, a Bíblia Sagrada, aqui Holy significa santo, então a Bíblia Sagrada. The Holy Spirit is the water of life. O Espírito Santo é a água da vida, ok? É isso que está escrito aqui. É aquela passagem de Jesus, de João 7, onde ele vai falar que o Espírito Santo... Aqui um detalhe, é que o adjetivo no inglês, ele aparece antes do substantivo. Então, Bible é o substantivo, mas o adjetivo é holy. Então, é assim que se faz no inglês. Você vai falar a Sagrada Bíblia, tá ok? O Santo Espírito, tá bom? É assim que você faz no inglês. É a água da vida. God forgave us. Deus nos perdoou. O detalhe é que forgave é o passado do verbo forgive. Então, Deus perdoou a nós, tá? Forgive. Então, o que vai mudar é esse A aqui. Forgave, por conta do A, ele está no passado. Se fosse forgive, seria no presente, tá? God forgave us. Deus perdoou a nós. Então, Deus nos perdoou no passado. Aqui é a conjugação dos verbos. I love, eu amo. You love, você ama. He loves, ele ama. She loves, ela ama. It loves, alguma coisa que não seja um ser humano ama. We love, você pode ver que aqui não aparece mais o S, porque ele só aparece nas terceiras pessoas do singular. We love, nós amamos. You love, aqui é vós amais. Por quê? O you, ele pode ser singular, como ele pode ser plural. Então, o you pode ser você ou pode ser vós.
they love. O que nós temos aqui, na verdade, o que vocês devem estar estranhando, é que o verbo não se conjuga, assim, realmente. No inglês, verbo só se conjuga na terceira pessoa do singular, aqui, ó. Só aqui. Nas outras pessoas, você não vai conjugar o verbo. I love, you love. Então, você não vai conjugar o verbo. Por quê? E como que você vai saber, na verdade? A pergunta é essa. Se você não conjuga o verbo, como que você vai saber? Pelo pronome. No inglês é obrigatório você colocar um pronome antes do verbo, porque é o pronome que vai determinar a flexão do verbo. I love. Então aqui eu sei que é eu amo. Por quê? Porque eu tenho um pronome. Se fosse só love, eu não poderia determinar qual é a flexão, entende? Então é por isso que no inglês você vai ver todas as vezes os verbos sempre com um pronome antes dele, por conta disso, tá? Agora, para fazer frases no futuro, você vai utilizar-se do auxiliar will. I will do it. Eu farei. No caso, esse it é só para especificar que você vai fazer. Esse it, ele é mais usado quando você vai responder alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa chega em você e fala, faça isso. Aí você fala, I will do it. Esse it é basicamente para você dizer, eu vou fazer isso. Esse it, ele não tem tradução, mas ele precisa ser entendido como isso. Então, eu farei isso. Basicamente, esse it, ele aparece aqui somente para fazer referência a alguma coisa já dita antes, tá? I will do it. Eu farei. E detalhe, I é eu, will, ele é o futuro, ele não tem tradução, então ele vai ser um futuro. Do é o verbo fazer, então o futuro do fazer é eu farei. Jesus will return. Jesus retornará. Então, novamente, will aparecendo aqui para mostrar que esse verbo ele está no futuro. I will read the Bible. E é interessante a pronúncia desse verbo, porque se você pronunciar read, então você está pronunciando no passado, porque este verbo ele é um verbo que ele escreve da mesma pessoa da mesma forma no presente e no passado. Então, o que vai diferenciar é a pronúncia. Read é presente, read é passado. Então, I will read the Bible. Então, eu lerei a Bíblia. Então, novamente, eu, o futuro do verbo, a seguinte, e o que eu vou ler? A Bíblia, o objeto direto do verbo. Ok. She will study the Bible tomorrow. Então, ela estudará, will study, ela estudará the Bible tomorrow. Então, ela estudará a Bíblia amanhã. Tomorrow é amanhã. Agora, para fazer uma pergunta, é interessante. Você pode ver que sempre, para você fazer uma frase, você usa o will depois do pronome. I will, she will. Isso em qualquer conjugação, tá? You will, they will, tanto faz. Agora, para você fazer uma pergunta, é diferente. Você vai colocar o auxiliar will antes do sujeito. E precisa ser assim. Porque se você for fazer uma frase afirmativa, você coloca o will depois do sujeito. Aqui. Agora, se você for fazer uma pergunta, você tem que colocar ele antes. Então, will you study the Bible? Você estudará a Bíblia? Então, aqui, ó, é uma pergunta no futuro. Então, o auxiliar, ele vem aqui como primeira palavra da frase, tá? Agora, para fazer palavras no passado, a maioria das vezes você vai adicionar o ed no final das palavras. Eu coloquei aqui que há exceções e realmente há, porque existem alguns verbos que você não vai acrescentar ed, você vai acrescentar outras coisas. Na verdade, se você já tem um verbo que termina com e, você só acrescenta o quê? O d. Então, se você tem o verbo love, que já termina com o e, você só vai colocar um d no final e pronto. Você não vai precisar adicionar mais outro e. Então, há algumas exceções aos verbos irregulares, como no caso de forgave e forgive, que é um verbo irregular. Ele não, para você formar o passado, forgave, você não coloca o ed, você muda o a, né?
o I para o A, então você formou um passado de outra forma, tá? Então por isso que eu coloquei exceções. Agora, o detalhe é que esse I, ele não é pronunciado. Ele é bem sutil a pronúncia, porque você vai terminar essa palavra com duas consoantes, o K e o D. E esse E, ele não é pronunciado. I worked, worked. Você percebe que esse E, ele não é pronunciado. I worked here. Eu trabalhei aqui. Novamente, porque está no passado. E o sujeito, ele precisa sempre aparecer. O I aqui, tá? I worked here. Eu trabalhei aqui. I walked yesterday. Eu caminhei ontem. She worked a lot. A lot significa muito. Ela trabalhou muito. Aqui, na verdade, é a mesma frase de cima, só que mudado para aquilo caminhou muito. Então, no caso, por exemplo, meu cachorro, aí eu iria me referir a ele como it. Ele andou muito. Né? No caso, se eu fosse passear com meu cachorro, por exemplo, eu poderia dizer it walked a lot. Ele caminhou muito. They lived here. Então, novamente, eles moraram aqui. Esse verbo, ele termina com um E. Live é o verbo morar. E nesse caso, você acrescenta somente o D, tá? They lived here. E esse E não pronuncia. Eles moraram aqui. Agora, para você fazer uma pergunta em inglês, você vai colocar o auxiliar antes do sujeito, da mesma forma que vocês fizeram aqui no futuro. Só que o auxiliar, ele agora não é mais will e nem vai ser ed. O auxiliar é did, tá? Did you study the Bible? Você estudou. Veja só, did you study? Então, você, passado do verbo estudar, estudou a Bíblia. Agora, o legal é que quando você usa auxiliar, o verbo ele não vai ser conjugado. Então, did não vai aparecer o verbo flexionado. Não vai. Você pode ver que o verbo estudar ele deveria estar flexionado, de acordo com as regras. Mas ele não se flexiona, porque aqui tem um did, tá? Então, quando você usa algum auxiliar, o verbo ele não será mudado. E, na verdade, você pode ver que esse verbo ele termina com um Y. E antes desse Y, termina com uma consoante. Nesse caso, esse verbo aqui, ele não seria conjugado com ed, ele seria conjugado com ied, studied. Então, você teria tirado esse Y, você colocaria um I, um E e um D, tá? No lugar desse Y, você coloca IED, porque esse verbo aqui seria um verbo que foge das regras aqui em cima, que você tem aqui, tá? E ele deveria estar flexionado assim, mas ele não está por conta do auxiliar que aparece antes do sujeito aqui. Por isso que você não vai conjugar, tá bom? Então, acho que essa aula aqui, ela ajudou a gente um pouquinho nesse aprendizado do inglês, tá? Penso que isso é muito importante, a gente já saber desde o início conjugar algumas frases, algumas coisas. A gente, desde de pequeno, já aprende algumas coisas em inglês e assim a gente já consegue formar algumas frases. Creio que, sabendo agora colocá-las no futuro ou no passado, nosso vocabulário poderá aumentar mais um pouco, nós poderemos formar mais frases e teremos capacidade a partir de agora de avançar e de poder perguntar coisas no passado, no presente, no futuro. Então, agora, uma coisa que eu não expliquei é para fazer perguntas no presente, né? Porque isso aqui está frases afirmativas. Jesus loves you. Então, é uma frase afirmativa. Jesus te ama. Agora, e se eu perguntasse, Jesus te ama? Então, a ideia é uma pergunta. Como assim ele te ama? Eu estivesse perguntando. Então, nesse sentido, eu teria que colocar um auxiliar aqui, tá? O auxiliar que você já conhece, lógico, é o auxiliar do... e aí, nesse caso, eu estaria perguntando. Só que como esse verbo aqui, ele já está conjugado na terceira pessoa,
você pode ver que Jesus, quando você usa um nome próprio, você já está fazendo referência a uma terceira pessoa. Então, por isso que você está usando loves, conjugado. Então, nesse caso, você não vai usar o auxiliar do, você vai usar o auxiliar does. Então, does Jesus loves you. You, e detalhe, quando você usa o auxiliar does, você vai tirar o S do verbo. Então, vai ficar does Jesus love you? E aí um ponto de interrogação, porque quando você usa auxiliar, o verbo você não vai conjugar. Então, você vai tirar o S do verbo e o S ele vai aparecer ali, tá? Ali no does. Agora, se for algo normal, se estiver falando, fazendo uma pergunta para você, do you? Então, aí nesse caso, eu uso o do quando eu for falar de algum outro sujeito que não for os da terceira pessoa, tá? Então, do I, do you, do we, do you, do they, tá? Agora, he, she, it é does, he, does, she, does, it, tá? Loves, então aí, does he loves you, entende? Aí eu poderia falar, does he loves you? Ele te ama? Eu poderia te perguntar, tá? Então, essa que é a diferença entre cada uma dessas frases, como fazer uma pergunta, uma afirmativa, ou uma... nos três tempos, na verdade, como você faz uma pergunta ou uma frase afirmativa nos tempos presente, passado e futuro, tá? Acredito que agora vai ser um pouco mais fácil de a gente poder aumentar o nosso vocabulário e poder formar mais frases em inglês, tá bom? Isso aqui é muito importante e isso aqui vai ajudar a gente no crescimento espiritual, até porque a gente vai poder usar isso para evangelizar mais pessoas, fazer perguntas, fazer frases afirmativas. E agora o que a gente precisa saber é vocabulário, aprender mais palavras, porque agora nós sabemos como montar uma frase no futuro ou no passado. Então, agora o que a gente precisa saber é adquirir mais vocabulários para poder começar a fazer isso, tá? Aprendendo mais palavras, nós poderemos conjugá-las nos três tempos e começar a poder fazer perguntas e frases afirmativas, tá bom? Então, acho que essa aula é muito fundamental e agora depende somente de aprender mais vocabulários, tá? Por enquanto. E aí, se você aprender mais vocabulários, mais palavras, você vai poder fazer muitas perguntas e muitas frases afirmativas usando essas formas aqui, tá ok? Tá ok? Para fazer uma negativa, apesar de não estar aqui, não é difícil. Você só vai acrescentar a palavra not na frente do auxiliar. Então, do not, acabou. Ou a forma contraída don't. Então, no caso aqui de Jesus loves you, se eu quisesse negar essa palavra, essa frase, eu só deveria colocar does, porque aqui é a terceira pessoa, tá? Does not Jesus, você tira o S porque você está usando um auxiliar, love you, tá? Então eu só coloco o not na frente do auxiliar. Agora, se fosse aqui, ó, por exemplo, aqui, do not I love, do not, porque eu estou usando I. Does not he loves, por quê? Porque aqui eu estou usando a terceira pessoa, tá? É só você adicionar o not na frente, ou a forma contraída, doesn't ou don't. No caso do you, você vai fazer a mesma coisa. I will not do it. Eu não farei. Entendeu? I will not read. Eu não lerei. Então é só você colocar o not na frente, tá? Did not you study? E assim por diante. Didn't. Eu estou fazendo. Você não estudará? Didn't. Eu poderia falar did not ou didn't, porque é a forma contraída. Didn't you study the Bible? Você não estudará a Bíblia? Então a ideia é de eu fazer uma pergunta, tá? Então dá para você fazer tanto você não estudou, melhor dizendo, né? Corrigindo aqui. Você não estudou a Bíblia, porque eu usei o auxiliar did. Então, didn't you study? Você não estudou. Agora, will not you study the Bible? Ou seja, você não estudará a Bíblia. Então, no caso aqui muda, tá? Mas para você fazer uma negação, é só você colocar o not na frente do auxiliar e acabou, é só somente isso, tá? Ou você tem a forma contraída. No caso da forma contraída de will, vai ser irregular, tá? Aí você não vai escrever won't, não é assim, é won't. Na verdade,
a forma de will contraída, ela é diferente, tá? Ela é won't. Mas vocês simplesmente não precisam colocar o won't. Você pode falar will not. I will not do it, tá? Eu não farei. Então, é basicamente isso. Por hoje, a gente aprendeu bastante coisa e eu espero que essa aula possa ter ajudado vocês no aumento de vocabulário, para saber como fazer uma frase interrogativa, uma frase afirmativa, uma frase negativa, no passado, no presente e no futuro. Agora vocês sabem como perguntar, como afirmar, como negar, e agora vocês sabem falar no presente, no passado e no futuro, e só falta agora vocês aprenderem mais vocabulários e aplicarem essas regras aos vocabulários, e assim vocês vão poder falar muitas outras coisas e aprender o inglês de uma forma bem mais fácil, bem mais didática. Ok? God bless you, my brothers. See you later.